Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, embora já saibamos, presidente, que este projeto está recebendo muitas emendas e já tem um prazo até amanhã para a recepção de outras emendas, é preciso debater esta questão e é preciso, antes, fazer alguns registros. O primeiro registro se vincula ao papel que cabe ao Poder Legislativo, que, com as necessárias divergências, de confronto de opiniões, mas o Poder Legislativo precisa ser respeitado e ser reconhecido pela população dentro do Estado Democrático de Direito como um instrumento que se preocupa exatamente com a solução dos problemas que alcançam e que prejudicam a população. Mas o respeito que nós devemos ter em relação à população do nosso Estado deve ser precedido do respeito que é devido reciprocamente a quem exerce mandato, ou àqueles que exercem mandato. Nós aqui precisamos dar o exemplo de respeito à Constituição, mas também precisamos compreender e acolher que a convivência entre os contrários só será democraticamente acolhida a partir do respeito ao regimento da Casa. O regimento orienta condutas e deve resolver os conflitos de opiniões. Mas, se formos observar os deveres de cada um, numa perspectiva minimamente hierárquica, encontramos no regimento os deveres, especialmente os deveres do presidente da Casa. Está escrito que o presidente tem o dever de cumprir e fazer cumprir o regimento interno. E não temos verificado isto. Hoje mesmo, alcançamos um estágio inacreditável, porque a presidência resolveu não cumprir uma decisão judicial. Uma decisão judicial que deveria ter sido enfrentada, e em se tratando de uma decisão liminar, a presidência da Casa deveria, a partir da Procuradoria da Casa, revogar a liminar em juízo. E isto não aconteceu. A bem da verdade, a presidência da Casa
talvez confiando na maioria governamental, a presidência se acha no direito não só de não cumprir o regimento, mas também de não cumprir decisões judiciais. E tudo para alcançar ou para aprovar iniciativas do Poder Executivo que não atendem aos interesses maiores da população. No caso específico do descumprimento, a matéria incluída arbitrariamente na ordem do dia, no sentido de precipitar as ações do governo destinadas à prática de um crime, a privatização da SEDAI. E é preciso assumir isto. O governo quer privatizar a SEDAI e mente para o servidor público, tentando dizer que a partir da privatização da SEDAI, o governo terá a possibilidade de contrair um empréstimo de 3,5 bilhões para colocar em dia o salário, vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos. Aliás, que vivem uma situação desesperadora, porque como sobreviver sem o recebimento daquilo que é devido pelo Estado por serviços já prestados, no caso dos aposentados, pelo benefício da pensão em decorrência da contribuição dos servidores para as pensionistas. Mas temos uma situação mais grave ainda, se é que é possível, que nós temos servidores ativos que estão trabalhando e não recebem os seus vencimentos. Quer dizer, o governador do estado inaugura o trabalho escravo. E sem nenhuma cerimônia, sem nenhum pudor. E aí, recebemos aqui esta mensagem para sacrificar ainda mais a população pobre do estado, que já não tem o atendimento devido dos serviços públicos, na área da saúde, da educação e na área da segurança, e outros serviços, os assistenciais, etc. O governo quer arrecadar, retirando da sofrida maioria que não tem renda e que não tem acesso sequer a bens que deveriam já estar há muito tempo alcançados. A habitação é um deles. O Brasil, ao longo dos últimos anos, muitos últimos anos, está entre as 10 maiores economias do mundo. Já chegou a ser a 6ª, 5ª economia do mundo. E ainda não definiu uma habitação decente para cada família. Há dias atrás, os jornais publicaram que os 6 homens, mulher também, os 6, homens e mulheres, mais ricos do Brasil, concentram um patrimônio superior ao patrimônio de mais de 100 milhões de brasileiros, da faixa média até as mais baixas. Mais de 100 milhões, somente 6. Então, já foi registrado aqui que há uma exigência de uma reforma tributária, de uma reforma fiscal, mas qualquer reforma tem que, ao contrário,
tem que aliviar a carga tributária sobre o mais pobre e onerar com uma carga tributária maior exatamente os mais ricos. Vem o governador com esta mensagem que vai aprofundar a chamada clandestinidade, que vai fazer com que cresçam os chamados contratos de gaveta. Porque o acesso à chamada casa própria exige também a regularização. E para regularizar, terá que pagar o imposto de transmissão. Como? Um governo eleito pelo povo. Para concluir, por favor, deputado. Eleito e que seguramente, salvo um acidente de percurso, estará à frente dos destinos do Estado até 1º de janeiro de 2019. Temos aí uns 15, 14 meses para que a população sofra. Então, fica aqui da minha parte, para concluir, o registro de que a presidência do Poder Legislativo Estadual não cumpre a Constituição, não cumpre o regimento e não cumpre decisão judicial. Cumpre apenas as ordens do Poder Executivo. Isto cumpre. E ainda conta, obviamente, com o apoio da maioria governamental nesta casa. Poderia, pelo menos, assumir, ter o pudor de agir de forma respeitosa, respeitar o exercício do mandato. As relações interpessoais no Poder Legislativo, tendo parlamentares eleitos pelo voto popular, as relações interpessoais não são iguais às relações interpessoais entre todos os cidadãos na sociedade. Quem exerce mandato representa, ou deveria representar. O fato de estar na presidência do Poder Legislativo, ou no exercício da presidência, não confere autoridade no sentido hierárquico que proporcione superioridade. O mandonismo, a possibilidade de praticar qualquer arbitrariedade, não confere. É preciso, talvez, muito cinismo. Para concluir, por favor, tem muito. 8 deputados inscritos, deputado. Eu vou concluir, senhor presidente. Vossa Excelência, que preza tanto por cumprimento do regimento. Muita ousadia para cumprir esse papel. E aí, diante, obviamente, não é o desrespeito a uma pessoa, é o desrespeito ao exercício do mandato. Imaginei até, no momento de manifestação da minha indignação, aliás, aprendi, lamentavelmente talvez, com o primeiro advogado negro chamado Luiz Gama: todo crime praticado pelo escravo contra seu senhor será sempre em legítima defesa. Como um parlamentar no exercício do mandato, dentro da Casa Legislativa, pode aceitar a violação do exercício do seu mandato? Aceita serenamente? Como? Então, talvez tenha uma outra máxima
que há coisas que Deputado só Luiz são... Paulo Vou Ramos, tem concluir. 10 deputados inscritos. Estou Vossa Excelência está concluindo. falando mais de 10 minutos. Estou Vossa concluindo Excelência já, que senhor presidente. preza tanto pela... Com correção à questão do regimento interno, Vossa Excelência... Eu até fico surpreso com a preocupação de Vossa Excelência com o regimento, mas eu aprendi, senhor presidente, que há coisas que só se resolvem através da violência. Mas existe a ira santa, porque a ira santa é a reação contra uma injustiça, contra uma violência. Mas os propósitos do governo só estão sendo alcançados nesta casa pela prática de violência, pelo desrespeito ao mandato e, lamentavelmente, ainda com o patrocínio de uma parcela majoritária nesta casa que deveria, exatamente por ser maioria, impor o Estado democrático de direito, o exercício sereno e respeitoso e respeitado do mandato. Quando a violência é praticada contra um, todos são igualmente violentados. Mas aqueles que não reagem, aqueles que admitem, aqueles que se sujeitam, esses sim, talvez não tenham consciência de que eles próprios são merecedores dessa violência. Muito obrigado.